Sergipe, você lida muito com ele, né, Danilo? Então, você sabe do quanto ele é solícito e está disponível, né, para participar. E essa nossa participação, né, dos diversos escritórios, que é um caso nosso aqui, que em Pernambuco, né, a gente está como o escritório sede do INPI no Nordeste, né, gerindo os outros as outras 4 unidades regionais hoje, né, a gente teve uma inauguração agora recente lá na Bahia, temos em Sergipe, na Paraíba, lá em Campina Grande, e também no Ceará, em Fortaleza. Então, o nosso papel é esse, Danilo, a gente está aqui disponível para atuar nos mais diversos ecossistemas de inovação aqui do Nordeste e disseminando e passando esse conhecimento, porque a gente sabe que só assim, né, com informação, é que as pessoas vão entender a importância e a necessidade de protegerem aquilo que elas criam. E a ideia hoje é isso, é passar um pouco de noções básicas em relação específico a desenho industrial. Pelo que eu entendi, né, a gente teve um bate-papo antes também, o Hélio já tinha adiantado com a gente, a ideia é ter temas, né, de forma semanal, dos mais diversos ativos, né, protegidos no INPI. Então, hoje a gente vai começar a falar especificamente sobre desenho industrial e, enfim, o que é passivo de proteção, o que não é passivo de proteção, o que é o conceito básico, né, de desenho industrial. Vou tentar trazer para vocês alguns números da realidade de Sergipe. Eu sei que não tem só pessoas participando de Sergipe, né, porque foi um evento, inclusive, divulgado pelo INPI também, na nossa página, nas nossas redes sociais, então tem gente do Brasil todo. Então, a ideia é mostrar um pouco do panorama nacional e mundial, comparando também dos registros de desenhos industriais e fazer com que vocês, enfim, todo esse público aqui atente da importância, né, das vantagens e dos benefícios que se tem a partir do momento que você tem esse tipo de ativo protegido, tá? Então, a ideia é essa, agradeço mais uma vez, e só para a gente alinhar, a gente vai ter até às 16 horas, é isso? 1h30? Ou 1 hora? Sim. Isso, Eduardo. É isso? Beleza. Isso, exato. Massa. Tranquilo, deixa eu compartilhar então aqui a minha apresentação. E aí, já está por aí? Sim, já conseguimos visualizar. Massa. Então é isso, pessoal. Como o Danilo adiantou, aqui, caso vocês, como eu não estou mais vendo vocês, né, também não tenho acesso ao chat, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar no chat também ao final da apresentação, que a gente bate uma bola aí, um bate-papo também, sobre quaisquer dúvidas que vocês também tiveram ou tenham ainda, e a gente vai tentar tirar aqui para vocês. E caso também eu não consiga, a gente corre atrás e fornece depois. Eu acho que eu vi no chat, rapidamente ali, que alguém questionou sobre a disponibilização do material, né, da apresentação. Então, por mim, tranquilo, eu acho que vocês ficam encarregados disso, não é isso, Danilo? Eu posso compartilhar com você. Exatamente, Eduardo. E aí você deve ter a listagem dos inscritos, né, e dos presentes. E a gente repassa. Né? E aí você fique à vontade em compartilhar, tá bom? Muito obrigado. Então, a ideia é falar um pouco sobre esse cenário de PI e onde o INPI, né, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, se encaixa, né, dentro desse cenário da propriedade intelectual como um todo aqui no Brasil. Vou trazer estatísticas para vocês interessantes dos anos mais recentes e especificamente, né, de desenho industrial. E aí a gente entra na parte específica dos conceitos, características, né, exemplos. Né, nas minhas apresentações eu trago muitos exemplos visuais, né, porque eu acho que o desenho industrial é exatamente isso, é a parte da inovação, né, e das criações onde você consegue, de fato, visualizar, né, o design dos objetos tridimensionais ou bidimensionais também, que a gente vai ver essa diferença e a possibilidade de proteção desses dois tipos de desenhos industriais aqui no Brasil. Então, o desenho industrial, o design, né, a proteção dessa forma ornamental, ela é muito visível, né? E aí, com esses exemplos que eu vou trazer para vocês, vocês vão começar, acredito eu, a entender o que é e o que pode ser protegido como desenho industrial aqui no Brasil. E a etapa do registro, né? Vocês têm os NITs, né? Acho que tem muitas pessoas, muitos estudantes aqui ligados
instituições de ciência, tecnologia e inovação, as ICTs, que possuem seus núcleos de inovação tecnológica, que são aqueles que fazem a gestão dos ativos que são desenvolvidos dentro da instituição, né? Mas é interessante também porque vocês entenderem, saberem como é que é esse trâmite, né? Não vou esmiuçar, porque é algo um pouco, esse trâmite, né, administrativo processual um pouco mais, teria que explicar um pouco mais, mas é interessante que vocês entendam, né, esse fluxo, até porque é algo que a gente geralmente fala muito, eu acho que eu e a Elia, a gente conversa muito sobre isso, também o próprio Armando, a Carla, né, que são os outros demais chefes aqui das unidades regionais do Nordeste, da importância do inventor, né, do criador, que está atrelado às instituições, sejam alunos, né, doutorandos, mestrandos, que eles também acompanhem o processo administrativamente junto ao NPI, porque a gente sabe que algum gap, algum vacilo, né, algum esquecimento pode acontecer por parte de sistemas ou softwares operacionais que são contratados pelos NITs, ou mesmo aqueles que não têm também, enfim, qualquer deslize ou férias, né, que aconteça com aquelas pessoas que fazem a gestão disso, pode passar e um prazo que venha a não ser cumprido acaba arquivando ou extinguindo, ou tornando extinto, né, um registro que já foi concedido pelo INPI. E a partir do momento que há essa extinção ou arquivamento definitivo do processo, não há como resgatar. Tá? Então, é interessante que, por mais que vocês que estão inseridos dentro das instituições e quem vai fazer o registro, né, da entrada com o processo administrativo seja o NIT de vocês, é interessante que vocês entendam, façam também o acompanhamento, isso pode ser feito por qualquer pessoa, de forma gratuita, através do nosso portal. Existe um link que eu vou mostrar para vocês, chamado Meus Pedidos, onde com login e senha que você vai criar para o seu CPF normal, você pode cadastrar o número do seu processo, que foi depositado pela universidade, né, em geral, que está como titular desse registro, e você, qualquer movimento, ou qualquer movimentação, ou qualquer despacho que ocorra dentro do processo, você é notificado por e-mail, e aí você vai lá dar uma olhada e ver o que é que precisa ser feito, tá? Então, é só uma dica também, inicialmente, para que todo mundo entenda, e aí por isso que eu trago para vocês nessas apresentações um panorama, mais ou menos, básico de como se faz para dar entrada e acompanhar o processo administrativo junto ao NPI. Isso é tudo feito de forma eletrônica, pessoal. Isso está muito acessível. Existem sistemas, e o INPI cada vez mais está trabalhando nesse mapeamento de processos, né, para tornar essa informação mais acessível, cada vez mais fácil para o usuário. Mas hoje você já pode acompanhar também, enfim, não só o seu processo, como também outros processos que você venha a querer acompanhar de concorrentes ou, enfim, de parceiros. Isso pode ser feito através dessa plataforma específica chamada Meus Pedidos, tá? E uma conclusão aqui que a gente vai fazer em conjunto. Tá? Então, para contextualizar, eu coloquei esse slide, quase agora eu tive que sair, eu falei até com o Danilo, porque como essa é a primeira apresentação, né, desse mês de apresentações ligadas à propriedade intelectual, e especificamente aqui o INPI, a gente vai falar sobre propriedade industrial, é interessante que vocês entendam e contextualizem onde está os diversos tipos de ativos e como eles são protegidos aqui no Brasil. Então, a propriedade intelectual como um todo, né, que é esse guarda-chuva mais amplo, né, que abarca 3 diferentes ramos da propriedade intelectual, ele é esse conjunto de direitos que incidem sobre as criações do intelecto humano, ou seja, do que advém das nossas cabeças, por enquanto, né? Apesar de que a gente já vê aí robô criando coisa, né? A gente já vê macaco que tira foto, né? Não sei se vocês viram esse caso aí bem recente também, né? Do macaco que tirou uma foto, fez uma selfie, né? E de quem é a titularidade, né, dessa obra, né, dessa fotografia, né, que também é uma propriedade intelectual. Mas como a gente sabe que o direito ele está sempre em mutação, né? Mas esse é o conjunto, esse é o conceito básico hoje, né? Que é esse conjunto de direitos que incidem sobre o que a gente cria, tá? E no Brasil, esse é o panorama do sistema de propriedade intelectual, tá? Que ele é dividido nesses 3 ramos: propriedade industrial, direito autoral e proteção e sujeitos. Cada um deles possui leis específicas, né? A nossa lei, que é a Lei da Propriedade Industrial, que é a 9279 de 96, tá? Ela garante a proteção para as marcas, que vai ser discutido com vocês semana que vem, as patentes, né? Que o Hélio que saca muito sobre, ele é examinador, né, pesquisador em propriedade industrial na área de patentes, né,
ele vai falar com você sobre patentes. Então, só para também dar uma pincelada, marca é todo aquele sinal visualmente perceptível, né, capaz de identificar e distinguir um produto ou um serviço do seu concorrente. Então, a marca são esses sinais, tá? Que a gente vê em roupa, em carro, né, em ar-condicionado, que eu estou vendo aqui perto, nesses produtos, né, em computador. Então, esses sinais são considerados marcas. Patente tem a ver com proteção de tecnologia, tá? Enfim, algo que tem um avanço tecnológico, ou mesmo uma melhoria funcional, no caso específico de uma modalidade, de uma espécie de patente que é de modelo de utilidade, que a gente vai, inclusive, conversar um pouco dentro do desenho industrial, né, que há, às vezes, essa confusão do desenho industrial com o modelo de utilidade, tá? Mas um não exclui o outro. O desenho industrial e as possibilidades de proteção não são excludentes, tá? Elas são complementares. Isso que é interessante, a gente vai conversar aqui hoje. As indicações, os desenhos industriais, né, que é exatamente essa proteção da forma ornamental de um objeto tridimensional ou bidimensional, que seja uma estampa de um tecido, por exemplo. Indicações geográficas, que é aquele nome geográfico que se tornou conhecido, né, por ser produtor ou prestador de determinado serviço. E alguns exemplos, no caso do champanhe, né, aquele espumante champanhe lá da França. Então, para você chamar de champanhe, necessariamente ele tem que ser produzido dentro daquele território, dentro daquela região, que é a região de Champagne, tá? Mas vem cá, aqui em Petrolina, né, por exemplo, aqui no Vale do Submédio do São Francisco, existe também a produção de um espumante muito parecido com o que é produzido lá na região da França, né, de Champagne. Ele também é considerado um champanhe? Não, ele é um espumante produzido dentro dessa localidade, mas por mais que sejam as mesmas características de sabor e tal, você não pode denominá-lo como sendo um champanhe, porque ele não foi produzido dentro daquela região. E quem reconhece esse sinal distintivo, né, que é muito confundido às vezes com marca, mas não é marca, a indicação geográfica é a proteção desse nome geográfico, é o INPI, né? Por isso que ele está dentro desse ramo e está previsto na nossa lei, algo bem recente. E aí tem a questão do direito autoral, que é a proteção de uma monografia, de um TCC, de uma dissertação, ou mesmo de uma tese, né, de doutorado que vocês produzem, isso é um direito autoral, tá? Ou mesmo uma música, uma obra de arte, tá? Isso faz parte do direito autoral. Existe a questão de direitos conexos, que tem a ver com a proteção dos direitos de telecomunicação, por exemplo, e transmissão, que muito em voga, né, recentemente, né, direito de transmissão de partidas de futebol, por exemplo, isso tem a ver com direito conexo, ou mesmo a Elba Ramalho, que canta uma música do Luiz Gonzaga, por exemplo. Então, o direito de reprodução, onde ela colocou, né, artisticamente a criação sobre a voz, sobre uma letra e uma música que já existia e que é de um outro autor, por exemplo. Isso também tem a ver com direito conexo. E programa de computador, que é a proteção do código-fonte, né, do software, apesar de ser considerado um direito autoral no Brasil, ele é registrado pelo INPI, né? Então, o que o INPI faz é garantir que aquele código-fonte ele foi escrito, né, e foi protegido para um determinado titular. Ele não protege a ideia, né, mas sim a escrita daquele código-fonte. Isso é muito importante porque ele delimita muito quem é o titular patrimonial, ou seja, o dono que pode comercializar e vender aquele software, e quem são os autores, tá? E tem a proteção sui generis, que são os conhecimentos tradicionais, por exemplo, dos quilombolas ou folclore. Isso existe também a propriedade intelectual em cima disso. Cultivares, que são plantas modificadas geneticamente, que aqui no Brasil não é passível de proteção por patente. Então, existe um órgão, quer dizer, o MAPA, né, o Ministério do Meio Ambiente, que faz, da Agricultura, que faz essa proteção, esse registro. E topografia de siglas integradas, que não está marcada aqui em vermelho, porque eu printei antes de passar aqui no outro computador, mas ele também é um ativo que é registrado no INPI, e a topografia de siglas integradas é a proteção do desenho de um chip, por exemplo, né? Da disposição onde essa topografia, né, desse chip ele foi organizado. Então, é no INPI, que é registrado também, pouco utilizado ainda, a gente sabe, por falta de conhecimento ainda enfim, da sociedade, enfim, dos criadores, mas é algo que
que traz também um diferencial competitivo para os efeitos técnicos, na verdade, que a disposição dessa topografia, né, desse circuito integrado, pode trazer para aquela placa ou para aquele chip especificamente. Tá? Então, esse é o desenho, né, você vê que tem uma quantidade, uma afinidade de coisas passíveis de proteção através das nossas criações, mas hoje, especificamente agora, né, nessa tarde, a gente vai falar especificamente sobre desenhos industriais, tá? Que é um desses ativos aí que cabe ao INPI garantir a proteção e está inserido dentro da propriedade industrial, que é um dos ramos da propriedade intelectual. Esse é o nosso portal, é bacana quando a gente está online, que vocês conseguem acompanhar e visitar, né, o nosso portal aí no mesmo momento. Então, hoje, o nosso portal, o nosso site, ele está muito informativo e com a cara mais bacana, né, com design mais agradável também, com as informações mais fáceis de serem consultadas. Pelo smartphone também você tem essa informação, você está vendo aí, se você colocar o INPI, o gov.br/INPI, você consegue acessar as informações, tudo, do manual de como registra o desenho industrial, as estatísticas, a busca, né, de anterioridade também, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer mais para frente, enfim, tudo relacionado a todos os ativos, especificamente aqui eu estou trazendo para vocês em relação ao desenho industrial. E aí existe dentro, né, quando você clica lá no desenho industrial, existem esses vários ícones, né, que você consegue desbravar e descobrir muita coisa com relação à proteção do desenho industrial, né, que vai desde o guia básico, que é mais ou menos de onde eu peguei as informações para fazer essa apresentação, né, mas tem esse ícone aí logo ao lado, que é dos meus pedidos, né, que eu falei para vocês, onde vocês podem, através de um login e senha, cadastrar processos diversos de desenhos industriais que você quer acompanhar, e, claro, principalmente o seu, a partir do momento que você peticiona, você protocola um pedido de registro de desenho industrial, você obtém um número, e aí com esse número você cadastra, e qualquer novidade que tenha, qualquer movimentação, você vai receber por e-mail, a partir do momento que você cadastra nessa plataforma, aí, nesse sistema chamado Meus Pedidos. Né? Aí tem custo, classificação, né, como você faz a entrada, isso tudo de forma eletrônica, tá, pessoal? Até pouco tempo atrás aí, os desenhos industriais tinham que ser feitos o registro, né, o protocolo em papel. Não sei se o Danilo aí pegou essa fase, mas eu que já atuo no NP há 14 anos, eu peguei muito, né, essa coisa do protocolo em papel, onde as pessoas tinham que se deslocar ao escritório mais próximo, né, para fazer a entrada desse pedido, e também, ou se for o caso, enviava isso via Correios para a sede do INPI lá no Rio de Janeiro. E, enfim, isso acabava, claro, criando uma burocracia muito grande, né, e uma dificuldade, perda de documento, greve nos Correios, você imagina, né, como era. Então, hoje é feito de forma eletrônica, funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo, você pode fazer e utilizar os sistemas de peticionamento de desenho industrial e qualquer outro ativo do INPI, tá? Esse quadro aqui eu acho interessante também, porque ele resume muito, como vai ficar com vocês essa apresentação, mas ele resume muito, e é bem antigo esse, não sei se o Hélio conhece, mas eu peguei de várias apresentações, que a gente troca muita figurinha entre a gente, e aí ele fala muito o que é que protege a patente, o tempo, né, qual é a dimensão territorial dessa proteção, se é só no Brasil ou também no exterior, por que proteger e protege contra o quê, né? E aí tem patente, marca, desenho industrial, indicação geográfica, programa de computador. Só faltou a topografia de circuitos integrados, mas, que inclusive é um pouco mais recente, né? É uma lei mais recente, de 2007, mas também ele resume muito bem, e aí a gente vai falar especificamente de desenho industrial, que é esse aspecto ornamental, o estático, né, de reprodução por meio industrial de um objeto. A proteção é de 10 anos e pode ser prorrogável por até 3 períodos consecutivos de 5 anos. Quando você protege aqui no Brasil, tem o INPI, né, que é o órgão oficial que garante essa proteção, só está protegendo aqui no Brasil. Aí vem cá, e se alguém lá na China ou nos Estados Unidos, ou, enfim, na Europa, né, quiser reproduzir esse meu desenho, vai poder? Vai poder. E como é que eu faço para, então, impedir que uma outra pessoa, um outro titular também não reproduza isso em outro país? Você tem que também registrar no país que você quer, tá? E vice-versa, tá, pessoal? Então,
se um criador, né, de um desenho industrial, enfim, proteger algo na China, nos Estados Unidos e tal, ou em outro país, ele quiser a proteção dentro do nosso território Brasil, ele também tem que depositar aqui. Tanto é que por isso que 40% hoje, em torno de 40% do que é registrado de desenho industrial no nosso país são de empresas ou pessoas estrangeiras, né? Não são pessoas sediadas aqui, são empresas que acham, e vai desde uma Apple, né, protegendo o desenho industrial do seu smartphone, enfim, Netflix, que está protegendo a diagramação e a disposição dos seus ícones quando a gente liga o streaming deles, por exemplo. Isso é uma forma de proteção, tá? Então, eles têm que proteger aqui do nosso território para garantir e impedir que outras pessoas venham a utilizar e reproduzir isso sem a devida autorização, tá? Então, essa é a proteção do desenho industrial no mundo, tá? Isso aqui mais recente de 2018, né? São mais de 1 milhão, né, de desenhos industriais depositados nesse ano especificamente, né? Aí você vê mais da metade, 54%, 54% só da China, né? Aquele território de mais de 1 bilhão e tanto de pessoas. E a gente vê a União Europeia, a Coreia do Sul, né? Os Estados Unidos e Alemanha, e você identifica aí quais são os países que utilizam esse tipo de artifício, né, e estratégia mercadológica de proteção do que eles criam. Isso é muito interessante, tá? E essas estatísticas estão disponíveis não só no INPI, como também na OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Acho que tem muitas pessoas aqui que estudam PI também, então, para quem quer e está querendo escrever artigo e tal, tem muita coisa, muita estatística bacana que vocês podem utilizar e retirar dessas fontes de pesquisa, tá? E aí, fazendo um panorama e tirando ele está fazendo o ano 2017 e 2018, né? E aí, fazendo essa comparação 2017 e 2018, a gente vê o Brasil aí crescendo 1,9%, né? Bem abaixo do que os outros países estão, principalmente os que estão mais próximos, né? Em desenvolvimento, né? E aí você vê a Rússia, por exemplo, que é crescendo 20%, a Índia 13%, né, Irã caindo um pouco, você vê no lado aqui a China 12%, União Europeia caindo, Coreia do Sul subindo um pouco, Estados Unidos 2,3%, enfim. E aí você tem um panorama de como está o cenário mundial, tá? E o Brasil aí, enquanto em números, né, a China deposita mais de 708 mil novos desenhos industriais por ano, o Brasil está depositando em torno de 6 mil e poucos novos desenhos industriais para serem protegidos dentro do nosso território, tá? Aí uma pesquisa que foi feita aqui recentemente pela Milena, nossa enfim, parceira aqui e colaboradora do INPI, que atua conosco aqui no escritório Nordeste, e ela fez essa busca aqui, bem atual aqui do dia 9, e verificou que hoje existem 151 mil processos, né, de desenhos industriais no Brasil, tá? E quando a gente faz essa busca aqui foi refinada dentro do nosso sistema. E o que o nosso sistema enxerga, né, são os depósitos feitos no nosso território. Então, a gente não está vendo aqui o que foi protegido na China, nos Estados Unidos ou na União Europeia, a não ser que esses processos e esses desenhos industriais que foram protegidos dentro desses territórios também vieram e foram protegidos aqui no nosso território. Aí ele aparece aqui para a gente, tá? Aí é um infográfico informando um pouco dos depósitos industriais do ano de 2020, bem recente agora, tá? Então, a gente vê, em relação ao Brasil, né, em torno de 4 mil e pouco, no total foram 6 mil e pouco, mas aí Brasil de brasileiros, né? E a gente vê o Nordeste crescendo um número um pouco baixo, né? Foram 367, e aí ela fez essa comparação de 2020, comparando com 2015, né? Então, a gente cresceu pouco ainda, e por isso que há a importância, né, da gente estar disseminando esse conhecimento e essa informação para que isso chegue cada vez a mais pessoas, porque a gente que milita nessa área, o Hélio está aí, o Danilo também, a gente sabe que quando a gente conversa com as empresas, com as startups, né, ou mesmo com os centros
desenvolvimento tecnológico, eles desconhecem essa forma de proteção do desenho industrial, né? Muitas vezes que a gente, e eu que já atuo só aqui em Pernambuco há 10 anos, a gente vê que e aqui a gente tem um Porto Digital, que é um parque tecnológico, um dos maiores do Brasil, né? Uma referência na área de tecnologia da informação no mundo, é o sexto maior do mundo, e não há, a gente promove discussões como essa que a gente está fazendo aqui, e eles não sabem, e nem sabiam que existia essa forma de proteção. Às vezes eles acham que tudo é patente, né? Tudo é protegido, por mais que eles desenvolvam um software, né? Mas existem muitos artefatos que são desenvolvidos e criados por eles, principalmente nessa indústria 3D, né? Cada vez mais, mas não há proteção, né? Pela quantidade de produtos que são criados anualmente. E fazendo o panorama desse ano agora, né, de janeiro a julho, a gente vê que 68% dos registros foram feitos por brasileiros, né? E principalmente aqui é interessante esse retrato que, comparando 2020 a 2021, a gente vê que as empresas estão começando a registrar mais, né? Porque eu não trouxe aqui para comparar, mas em geral quem estava protegendo mais a desenho industrial eram pessoas físicas, né? Que é geralmente as pessoas que se desbravam, né? A proteger, acabam entrando em contato conosco. Acho que o Hélio também acontece muito esse atendimento que a gente faz com aqueles inventores e tal, que tem a sua, na essência, né, no seu DNA mesmo, a questão da criação de novos produtos, e aí eles acabam depositando em nome de pessoa física, mas isso é um alerta, não que seja errado, tá, pessoal? Não é nada de errado, mas é apenas uma constatação que, quando a gente compara com outros países, os números de desenhos industriais são geralmente feitos por empresas, né, ou por instituições de ciência, tecnologia e inovação, mas não por pessoas físicas, né? Mas isso tudo também tem um reflexo da informalidade, né, da nossa economia brasileira, enfim. Mas isso aqui é só trazendo para vocês um pouco do panorama atual. E essas informações aqui como fonte no boletim de propriedade industrial do INPE, que está disponível também nesse portal que eu divulguei para vocês. Interessantíssimo trazer para vocês que quando se registra, né, assim como acontece para marcas, como acontece também para patente, existe uma classificação que é utilizada para identificar qual é aquele desenho industrial específico que você quer, que categoria, né, ele está incluído. Então, esse cenário aqui, esse retrato aqui, ele mostra para vocês que de 2000 a 2019, né, a maior quantidade de desenhos industriais foi na área de imobiliário, né, que vai desde uma cadeira, né, uma cama, né, um armário, né, que foram esse novo desenho, né, esse novo design que veio a ser protegido, né, aqui no NB, 11%. Depois vem com embalagens, né, novas embalagens, recipientes para transporte, manipulação. E em terceiro lugar, com 11% também, meios de transporte, né, que vai desde um design de um carro, uma moto, enfim, qualquer outro meio de transporte. E em quarto lugar, também muito próximo aí, tem muito, que a gente lida muito com isso, que é a questão da área de moda. Não sei se tem gente aqui da área de moda, mas são artigos de vestuário, que vai desde a estampa, né, das roupas em si, como também a indústria de calçados utiliza bastante a questão do desenho industrial. E quem não está dentro desse cenário, dessa forma de proteção, acaba não tendo uma vantagem competitiva junto a esses grandes players que estão no mercado. Então, acho que é interessante também vocês entenderem, verem como dividido e como é classificado, né, e como estão sendo protegidos as criações dos desenhos industriais aqui no Brasil. Tá? E aí também o ranking dos depositantes residentes aqui no desenho industrial, isso aqui é de 2019, que não saiu ainda em 2020. Eu tive até essa informação, viu, Hélio, naquela viagem que a gente fez para a Bahia, que a Econ deve soltar isso só em novembro, tá? Então, em novembro é que a gente vai divulgar quais foram os maiores depositantes de 2020, tá? E aí a gente vê a Grendene aí, né, que é uma grande indústria na área de calçados, sendo a maior depositante brasileira, né, registrando mais de 193 novos desenhos industriais no ano de 2019. Tá? A gente está falando só do ano de 2019. E ela tem quase 5% da participação de tudo que é registrado no Brasil, né? Uma concentração muito grande em uma única empresa. E tem várias outras aqui na área de estofado, Tramontina também, que é uma grande indústria aí
enfim, de utensílios domésticos, né, e tal. Então, isso aqui é interessante, como vai ficar com vocês essa apresentação também, para vocês entenderem quem é que mais está registrando desenho industrial no Brasil. Aí eu coloquei aqui especificamente que entre os 10 maiores depositantes, né, no Brasil, no ano de 2020, tem o Ceará, no Nordeste, né, Ceará em quinto lugar, Bahia em sétimo e Pernambuco em nono lugar. Sendo que, bacana, né, para o Nordeste aqui e tal, mas ainda são números muito baixos, né? Principalmente quando a gente compara aos outros estados, né, do Sul e Sudeste, né, são eles que estão ali entre... eu vi aqui alguém falou que era do Paraná, não foi? Eu acho que tem algumas pessoas aqui do Paraná. Aí o Paraná você vê configurando na segunda posição em número de registro de desenho industrial. Isso tem um porquê, não é à toa. Eles devem ter uma tradição, devem ter indústrias locais que já entendem a importância do desenho industrial, porque quando você compara, por exemplo, com patente ou mesmo com marca, o Paraná não está em segundo lugar, por exemplo. Está sempre ali entre Minas Gerais e Rio de Janeiro em segundo lugar. São Paulo realmente é o primeiro, e a gente tem por quê? Porque São Paulo é um país, né? A parte é a locomotiva do Brasil e tal, mas os números são muito discrepantes dos demais estados do Brasil. Mas a gente sabe que existe essa demanda reprimida, tá? Em vários estados. E aí, trazendo especificamente aqui para Sergipe, no ano de 2020, né, Sergipe teve apenas 7 registros, pessoal, de desenho industrial. E é muito pouco, muito pouco. Quando a gente vê uma universidade, e as universidades, as empresas sediadas em Sergipe, a gente sabe que há muito mais criação de desenho industrial, de produtos novos, que poderiam ser refletidos em novas proteções, e isso não está acontecendo. E aí, o que a gente entende, né? A gente quer que essa informação chegue até vocês, e é por isso que a gente está aqui discutindo. Tá? E aí tem um reflexo da região Nordeste como um todo, né? A classificação de todos os estados, e a gente tem um estado como o Piauí, por exemplo, que não fez, né? Piauí, Amapá, Roraima, Tocantins, que não fez sequer um registro de desenho industrial no ano de 2020. E aí uma informação bacana também, porque há todo aquele mito, dentre vários, né, que é caro, que é moroso, né, vem a questão da burocracia e do tempo de análise, né? Realmente isso já existiu no passado não tão longínquo, né, não, bem recente, que era do tempo que se levava para que o INPI respondesse à sociedade quanto à proteção ou não daquele desenho industrial. E hoje, não sei se vocês sabem, mas essa resposta está... Quando um processo está ok, sem exigência e tal, está saindo em 3 meses. Em 3 meses. Então, algo muito rápido, muito acessível, e a gente sabe que isso, principalmente quem trabalha com monitoramento tecnológico, né, essas informações do que antes de ir para o mercado, né, é que se deve fazer essa proteção. Então, você consegue, inclusive, acompanhar e monitorar o que vai ser tendência no futuro muito próximo. E essa resposta está sendo dada pelo INPI de forma muito rápida, que é com esses 3 meses em média aí, que é o que está nesse retrato, nesse panorama para vocês. E aí, entrando agora especificamente nos conceitos em si, né? Então, o registro de desenho industrial é um título que protege a forma plástica de um objeto, tá? E ele traz o direito de exclusividade, né, para você explorar essa sua criação de forma comercial e dizer quem pode e quem não pode produzir e comercializar essa obra, né, esse objeto com ou sem a sua autorização, né? E é interessante dizer que o registro de desenho industrial protege apenas o aspecto ornamental do design, tá? Ele não protege a questão funcional. E aí, por isso que eu falei muitas vezes havia essa confusão entre desenho industrial e patente, né? A patente, de fato, principalmente dentro da espécie de modelo de utilidade, ela protege essa vantagem funcional que está sendo apresentada nesse novo objeto, tá? Mas, como eu falei, uma coisa não exclui a outra. Então, se você desenvolveu um novo produto, né, e esse produto tem uma vantagem, uma melhoria funcional em cima de um objeto, ele traz isso, você pode depositar como uma patente de modelo de utilidade, concomitantemente a isso, você vai proteger a forma ornamental desse objeto através do desenho industrial. Então, você vai ter 2 ativos agregando uma força muito maior, um diferencial competitivo muito maior, um valor agregado muito maior a esse novo produto que você vai lançar no mercado, por exemplo. Então, aí um exemplo também aqui interessante de várias, enfim, regadores, né?
e tal, que aí não se trata de estética, do que é belo, a gente vai julgar, não, esse objeto aqui que foi criado aqui não é bonito, né? Isso não vai ser julgado, né? E sim, mais do componente criativo, né? Que transcende a dimensão puramente técnica ou funcional. Dando destaque a isso. Isso não vai ser analisado se há ou não efeito novo, né? Quando há análise de mérito por parte de um desenho industrial. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, são passíveis de proteção ao mesmo objeto, né? Tem a mesma função de regar, por exemplo, mas eles têm designs, eles têm desenhos industriais distintos, né? E eles são passíveis de proteção, sendo novos, né? Como a gente está vendo aqui, e originais. Então, o propósito é impedir terceiros, né? Está na nossa lei, né? Aqui eu não vou ficar falando muito de lei, de artigo e tal, mas é importante, principalmente vocês que vão estudar essa apresentação, saber onde encontrar isso e saber que tudo que eu estou falando aqui está baseado no Manual de Desenho Industrial e na LPI, que é a Lei da Propriedade Industrial. Então, a ideia e o propósito de você proteger é impedir que terceiros, sem a sua autorização, sem o seu consentimento, venham a produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos, né? Então, a partir do momento que você tem a proteção desse território, você impede que isso aconteça. Tem o direito, né, de impedir que isso aconteça. E é interessante, como a gente está dentro do ambiente acadêmico, é importante dizer que não confere direito de impedir o uso em caráter privado e sem finalidade comercial, né? Com finalidade experimental, relacionadas a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas, ok, né? Exemplo aqui que está aqui na nossa tela, se você quiser pegar um sapato, né, esmiuçar, ver, utilizar, né, divulgar, isso a gente vai muito em apresentações e disciplinas de design, né, ou turmas de design, eu sou convidado para a gente conversar sobre isso, debater o assunto. Então, há aquela experimentação, né, sobre, inclusive, registros já concedidos. Isso é ilegal, isso fere. Não, é isso que ele está dizendo aí. Não se aplica para quando você está usando de forma experimental e acadêmica, tá? Então, não tem problema. O lance é você pegar, desenvolver alguma coisa ali em cima de algo que está protegido e querer comercializar. Aí você começa a possibilitar entrar e inferir em direitos de terceiros. Então, a vigência, como já estava lá naquele quadrozinho que a gente falou, né, que tinha um resumo, é de 10 anos, né, e podendo ser prorrogado por até 3 períodos consecutivos de 5 anos, totalizando 25 anos, tá? E aí, por isso que eu estou falando do acompanhamento, porque tanto a renovação, né, quanto a prorrogação, né, na verdade, é o pagamento dos quinquênios, né, de 5 em 5 anos você tem que pagar, se você não faz esse pagamento dentro do prazo ordinário ou extraordinário, que é conferido pelo INPI, você vai ter o seu registro extinto. E a partir do momento que ele é extinto, ele se torna de domínio público. Ou seja, você perdeu o direito de ter essa exclusividade. Isso não quer dizer que você não vai poder mais produzir, mas você não vai poder impedir que outras pessoas venham a reproduzir e vender esse objeto, né, essa forma ornamental desse produto que você criou, pelo fato de você ter perdido esse prazo administrativo. Então, por isso a importância do acompanhamento, tá? E o direito, na verdade, ele nasce com o registro validamente concedido, que é exatamente nesse prazo de 3 meses, aí está muito rápido. E a partir do momento que você dá a entrada com o pedido, protocola esse pedido, você já cria uma expectativa de direito, né, sobre aquela sua criação, né, do desenho industrial, e também você já tem uma prioridade de análise, né? Então, se você deposita, se outra pessoa, na mesma tarde, depois, horas depois, uma semana e tal, depositar, quem vai ter o direito e a prioridade na análise é você. Então, essa questão também do timing, né, de quando proteger também é importante, tá, pessoal? E aí a gente vai falar um pouco sobre o período de graça, né, que é quando acontece muito, né, eu acho que eu não estou vendo, mas eu não sei se o Hélio está aí ainda, mas a gente atende muito pesquisador, né, Hélio, que depois que ele divulga, né, enfim, em congressos e tal, essa obra, a criação dele, aí ele quer proteger, mas aí ele perdeu o timing, porque ele já divulgou, ele já tornou acessível ao público aquela criação, e aí ele não vai ter mais o direito, porque ele perdeu a novidade, que é um dos critérios que vai ser analisado pelo INPI, tá? Então, Eduardo, o Hélio teve que sair para realizar as mentorias. Desculpa. Deixou um abraço e uma boa palestra. Tá? Mas só tocando um pouco no que você acabou de comentar, isso acontece também aqui muito no nosso NIT,
das pessoas realizarem divulgação, principalmente em dissertações ou TCCs mesmo. Isso acontece aí depois de algum tempo que solicitam a solicitação de um pedido de patente e acabam passando aí esse período de graça que existe. E aí vou falar especificamente sobre o período de graça de desenho industrial, que está conferido na lei, e só para também não haver essa confusão, o período de graça para patente é de até 1 ano, né? No caso de desenho industrial, são 6 meses. Então, às vezes acontece isso também, né, Danilo? Enfim, não só necessariamente na área de design, né, mas, enfim, qualquer outra área aí que desenvolva um produto, um artefato, né, e ele divulga isso, como você está falando aí, em dissertações, aí o cara fala, não, eu só botei ele na minha biblioteca, mas a lei, ela fala o seguinte, é tudo aquilo que se tornou acessível ao público, né? Então, a partir do momento que está na biblioteca, qualquer pessoa pode ir lá constatar, mas não está digitalizado, só está impresso. Não interessa, alguém pode ir lá pegar, né, dentro das estantes, enfim, das nossas bibliotecas, por mais que a gente sabe que não é tão comum, mas ela se tornou acessível. Então, essa minuciosidade, tá, é bem importante. Aí as pessoas também falam, né, Danilo, mas o INPI vai chegar lá naquela estante daquela biblioteca para saber se o produto foi divulgado ali. É difícil, realmente, né? Principalmente se não for digitalizado, por mais que a gente sabe que todas as universidades hoje já estão com seus documentos digitalizados, né? Mas vamos dizer que não foi, né? Foi algo no passado. E aí, como é que vai fazer? Realmente é difícil o INPI chegar nesse caso específico, mas sabe quem vai fazer isso por você? O seu concorrente. Então, a gente é munido o tempo todo de informações. Existe, inclusive, o prazo administrativo para subsídios de terceiros, né? Para que eles venham alertar o INPI. Olha só, INPI, esse sapato aí que o cara está dizendo que criou, eu já... Acho que alguém está com o áudio aberto. Esse sapato aí que o fulaninho, né, uma empresa, uma universidade está dizendo que criou, na verdade, isso já foi divulgado por eles em tal congresso, em tal artigo científico, olha aqui. Então, geralmente, quem municia o INPI para indeferir, né, um pedido de registro industrial é o próprio concorrente, tá? Porque ele está ligado. E por que ele está ligado? Porque ele não quer deixar, ou mesmo ele quer se aproveitar, né, de forma legal, porque faz parte do jogo, é uma estratégia de mercado, né, as regras estão aí para serem seguidas, e ele quer se aproveitar disso porque ele gostou, ele quer reproduzir determinado tipo de padrão ornamental para um objeto específico e não quer te pagar royalty por isso, né? E aí é isso que é o ganho econômico, né? Que também isso pode ser um negócio para quem desenvolve isso, que são os famigerados royalties, né? Que são os ganhos econômicos oriundos dessas transações de transferência de tecnologia e tal, que é feito entre empresas, entre pessoas, e que é o grande desafio das universidades, né, de fazer com que, de fato, o que está sendo desenvolvido e criado na universidade se torne inovação, ou seja, atinja o mercado como um todo, que a gente sabe que a universidade não é uma indústria, né, ela não produz, ela desenvolve, mas ela não produz, quer dizer, produz conhecimento, né, muito conhecimento, mas não produz o objeto em si, né, com indústria, porque a indústria está aí para isso, né, por isso que vem a questão da tríplice hélice, para fazer com que a inovação de fato aconteça, né, entre universidade, governo e as empresas, tá? Então, voltando aqui para desenho industrial, especificamente, não faz parte do escopo da proteção os materiais, o tipo de material. O meu objeto é feito de plástico, o meu objeto é feito de aço, o meu objeto é feito de PVC. Isso não vai ser protegido, né? Essas características técnicas não são protegidas dentro do desenho industrial. Isso pode ser, se tiver um produto novo, isso vai ser pelo sistema de patentes. Mas o que vai ser feito e analisado especificamente é essa questão ornamental, né? Tanto tridimensional quanto bidimensional. As cores, né? Você não pode dizer, essa cor é minha aqui, tá? Ninguém vai poder usar esse magenta aqui, esse Pantone aqui, tal. Isso não vai ser deixado. Conceitos também, sistemas, né? Eletrônicos, funcionalidades que eu estou trazendo aqui para vocês, e principalmente vantagens práticas. De nada disso é protegido dentro do escopo do desenho industrial. O que vai ser protegido é o design, tá? Em relação ao investimento, né, para registro de desenho industrial, aqui foi circulado, achurado especificamente as taxas básicas, né? Então, para você depositar isso tudo de forma eletrônica, né? Aí a gente está falando aqui de microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, uma ICT, né?
A entrada do pedido de desenho industrial custa R$ 94. Tá? R$ 94, não é nenhuma uma saída aí numa balada no final de semana. Né? Então, é algo que é bem acessível. E esse registro aí, ele já dá validade de R$ 94 por 5 anos. Né? Então, aí tem a que está churada aí embaixo, né? Se você quiser manter pelos 10 anos, você paga o segundo quinquênio, que o valor é R$ 170. E esse valor aqui, pessoal, não é mensal, não é anual, é o valor para dar entrada. Você paga R$ 94, da entrada sendo concedido, você está protegido por 10 anos, depois você vai ter que pagar os 170 por mais 5 anos, e que, se quiser prorrogar, vai ter que pagar a prorrogação, mais o novo quinquênio, né? E assim, sucessiva. Não, aí no caso já está inserido, desculpa, já está inserido tanto a prorrogação como o quinquênio, né? Que é o valor de R$ 228. Então, é algo que bem acessível para quem está querendo de fato agregar valor e criar um diferencial competitivo no mercado para dizer para o seu consumidor final, para os seus parceiros, que a criação foi de determinada pessoa e ele tem o direito de exclusividade de explorar aquilo dentro do território aqui Brasil. Tá? E aí eu estou falando esse valor porque esse valor é com desconto, tá, pessoal? Para esse tipo de pessoa, que é uma ICT, pessoa física, microempresa, isso está conferido através de um normativo do INPI, um desconto de até 60% no valor. E aqui, o valor ao lado aqui, à esquerda, é o valor sem o desconto. Então, se você é uma empresa limitada, normal, sem estar enquadrada em nenhum desses descontos, o valor é R$ 235. E quando for pagar o segundo quinquênio, R$ 425, ou a prorrogação com o novo quinquênio, que é só lá daqui a 10 anos, R$ 570, tá? Mas eu acho que, em geral, o público aqui vai ser os 94, os 170 e o. Pessoal, só alguns instantes, acho que o Benfica teve algum problema na conexão. Tá? Tentar aqui manter um contato com ele, para a gente poder retomar.
pessoal, enquanto eu tento um contato com o Benfica para a gente poder retomar, eu já deixei o formulário de presença para que todos possam estar assinalando aí e registrando a presença no evento, tá? E aí, só para reforçar um pouco o que o Benfica vinha falando em relação aos custos, né? Como ele falou inicialmente, tem algumas pessoas aqui que fazem parte de instituições de ensino e pesquisa, universidades, institutos aí federais, e aqueles custos, eles podem, na verdade, se o evento ele for desenvolvido utilizando recursos humanos, materiais, laboratórios, enfim, existem resoluções, cada universidade tem a sua, mas aqui especificamente na Universidade Federal do Sergipe, a nossa resolução, ela estabelece que, por utilizar esses recursos, seja materiais ou humanos, aquele evento é de titularidade da universidade. Então, todos aqueles custos que o Benfica ressaltou na apresentação são custeados pela universidade, a qual ela passa a ser a titular daquele evento. Então, mas, de qualquer forma, os professores, os discentes, enfim, os técnicos administrativos, eles também fazem parte como os inventores daquele desenho industrial, daquela patente, daquele registro de marca, enfim. Só mais alguns minutinhos, pessoal, estou conversando aqui com o Benfica, que realmente foi um problema de conexão. Ele retoma daqui a alguns instantes, tá? Oi. Oi, Eduardo. Fiquei quanto tempo falando sozinho? Cara, começou a travar aqui para a gente, a sua apresentação parou de ser compartilhada e apareceu a mensagem que você tinha acabado de sair da reunião. Eita. Eu vou voltar aqui, você me disse, hein? Tá certo. Quando você ligou aqui, eu disse, eita, deve estar... Tá. Esse aqui vocês viram, não, né? Não, Eduardo. Esse aqui. Parou bem nos custos. Nos custos? Isso. Aqui? Então faz uns 5 minutos, né? Aproximadamente isso. Ah, beleza. Mas eu terminei essa parte aqui dos valores? Isso. Aí eu estava conversando até com o pessoal em relação a algum desses cursos, por eles serem recursos humanos, utilizam laboratórios de universidades, as próprias universidades fazem esse custeio, e que isso especialmente aqui na nossa universidade, ainda alguns pesquisadores não têm esse conhecimento em relação a esses custos e perguntam se quem faz esse custeio, se é a universidade, se é o próprio pesquisador. Tá? Maravilha. E aí você já explicou que a universidade banca, né? Isso. É titulado. Isso, registro, exatamente. E aí vocês escutaram a questão dos valores, do desconto para a pessoa física, tudo passou, né? E aí da necessidade também de vocês acompanharem, né, e fazerem o pagamento das taxas para fazer a manutenção, porque caso não haja o pagamento dentro do prazo legal,
o processo vai ser extinto. Acho que isso deu para passar para vocês? Vocês ouviram? Sim. Foi, né? Então, beleza. Então, continuando aqui, falando especificamente da definição legal, né, do que está previsto na nossa lei, o que é considerado desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual. Aí vem as palavrinhas, né? Novo e original. Questão de novo, a gente pode até entender um pouco mais, mas o original é bem subjetivo isso, né? Mas é o que está previsto na lei. Então, na sua configuração externa, tá? Que possa servir de tipo de fabricação industrial. Essa questão da configuração externa é importante, porque aqui não vai ser analisado, o que vai ser analisado é o design, não vai ser analisado aqui dentro daquele escopo, né, que eu mostrei para vocês, né? A questão de cor, funcionalidade, conceito, né, abstração, isso tudo não vai ser levado em conta, se é bonito, se não é, em relação à proteção dessa forma plástica, tá bom? E aí existem os objetos tridimensionais e bidimensionais. A grande maioria deles, né, a forma majoritária de proteção pelo registro do desenho industrial dos objetos tridimensionais, que vão desde uma cadeira, né, uma luminária, né, e o que está sendo analisado aqui, o que vai ser analisado aqui é o design. A gente não está verificando o tipo de produto, né, do material que é feito essa cadeira, por exemplo, se tem uma tecnologia, se tem um conforto, se tem uma melhoria funcional para essa cadeira, por exemplo, isso não vai ser levado em conta. Se esse colar, né, traz alguma energia positiva, enfim, estou viajando aqui, mas isso não vai ser levado em conta, muito menos se a intensidade da luz daquela luminária, tá? Então, isso teria mais a ver com tecnologia e poderia ser protegido pelo sistema de patentes, mas isso não são coisas excludentes, tá? Então, pode ser que tenha uma cadeira que tenha uma melhoria funcional de fato, né? Com uma ergonomia, por exemplo, aí, que traga uma vantagem, desconhecida dentro do estado da arte e da técnica, né? Não pode ser nada óbvio, mas desconhecida até então. Então, ele protege pelo sistema de patentes e também, concomitantemente a isso, protege o desenho industrial, que é essa forma ornamental do design desse mesmo objeto. Tá bom? De vez em quando, Danilo, se puder dar opa, só para ouvir que vocês estão me vendo, tá bom? Perfeito. Falou. E a questão dos padrões ornamentais, né, que são as estampas, as composições gráficas e os padrões de superfície, os quais são bidimensionais por natureza, devem ser passíveis de aplicação em um objeto tridimensional. Então, aqui, especificamente, a gente não está falando de estampa necessariamente para roupa, não, tá? Pode ser estampa de um estofado, de um mobiliário, inclusive a gente viu que são dos maiores, né, ou vai desde aqui os exemplos, né, de um relógio, de uma xícara, de uma coxa, né, de uma almofada. Então, são padrões ornamentais que são necessariamente, como está definido ali na definição, aplicados num objeto tridimensional. Inclusive, à disposição do que acontece nos nossos smartphones, por exemplo, os ícones. E como eu falei para vocês, esses streamings, né, de Spotify a Deezer, né, ou mesmo, sei lá, Netflix e Now, né, para que a partir do momento, quando você visualize, você entenda e identifique que aqueles ícones e aquela disposição é referente a determinado tipo de titular, né, de empresa, né, e não que você está copiando. E aí tem muito a ver com concorrência desleal também, né, até que ponto você está dentro de um app de música, por exemplo, da Deezer e acha que está no Spotify, né, enfim, ou mesmo está vendo ali um streaming de filme e acho que está em outro. Então, isso tudo também é passível de proteção até para criar esse diferencial e oferecer uma experiência melhor para o usuário final, né? Então, essa disposição, né, dos ícones e tal nos seus smartphones, isso também é passível de proteção, inclusive, foi uma briga histórica, né, que durou uns 7 anos na corte americana. Eu acho que eu coloquei isso aqui para vocês, mas na frente eu falo. E que resultou, né, exatamente nesse posicionamento tanto de direito autoral, quanto também de contrafação de direitos de propriedade industrial. Mas em relação aos requisitos, né, que vão ser analisados pelo INPI, tem que ter novidade, ou seja, resultado visual novo, tem que ser original e tem que ter aplicação industrial, ou seja, esse objeto você possa reproduzir em larga escala por uma empresa, uma indústria. Em relação à novidade, né? Então, o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da arte e da técnica. A gente vai falar especificamente o que é estado da arte e da técnica mais à frente.
Mas, por exemplo, aqui, se alguém protege o desenho industrial, né, o design de um anel em 2003, aí um ano depois o cara vai e protege, tenta proteger, né, deposita junto ao INPI, ele vai ser registrado? Não vai ser registrado porque é o mesmo. Aí o cara, não, beleza, eu vou, ao invés de, como foi protegido o outro lá, com ouro, né, de forma amarelada, eu vou dar entrada agora em prata, né? Eu vou conseguir? Também não, né? Porque isso não é novo, é o mesmo objeto, né? Então também vai ser negado. E o que é o estado da técnica, né? É tudo aquilo, como eu já falei, que foi tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido no Brasil ou no exterior, tá? Então não é só o que foi tornado acessível aqui na biblioteca da sua universidade, tá? Se foi divulgado isso no YouTube, né, por alguém lá na China, né, ou enfim, ou está disponível em algum blog, ou se tornou acessível de alguma forma para a sociedade e conseguiu se provar que essa data foi anterior ao seu depósito, isso vai inferir quanto à novidade. A falta de novidade, você não vai ter esse registro para você, né? Agora, a exceção, né, que é a questão do período de graça, né, que não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante 180 dias que precedem a data do depósito ou da prioridade. Então, isso quer dizer o quê? Se aqui a gente está com muitos professores, né, pesquisadores, estudantes, então, se vocês participaram hoje, dia 14 de setembro de 2021, se vocês participaram aí em algum webinar, algum congresso, divulgaram isso, tornaram, publicizaram isso de alguma forma, a sua criação, né, mas foi há 2, 3 meses atrás, 5, até 6 meses atrás da data, né, que você vai dar o depósito, isso não vai ser referido contra você. É importante que você, quando você for preencher o formulário de pedido de registro de desenho industrial, vai ter a opção onde você vai marcar e você vai informar quando você divulgou aquilo, para aquilo também não ser usado contra você, tá? E claro que tem que ter divulgado é o próprio requerente, né? Não pode ser uma outra pessoa e sim o próprio, tá? Que está solicitando a proteção. Aí o caso que eu falei enfim, será que há novidade aqui entre iPhone, o Galaxy, né, da Apple, Samsung, né, à disposição, até que ponto, né, a gente manuseia, eu falo o consumidor final, e será que há novidade de distinção? O que foi, durante 7 anos discutido isso lá, foi na Corte Suprema, a Suprema Corte Americana, o STF de lá, chegou lá 7 anos depois, também demora o judiciário de lá, e, enfim, são vultos, né? Foram 5 bilhões de dólares que a Samsung teve que pagar para a Apple por falta de violação, tá vendo? Copiar iPhones, né? A Samsung copiando iPhones, que é uma empresa sul-coreana, né? E que tem uma das maiores proteções e criações do que ela desenvolve naquele mercado americano, porque a sua maior concorrente, que é a Apple, é de lá, né? Então, é só para você trazer isso, tem tudo a ver com relação a desenho industrial. Não foi só desenho industrial, tá, pessoal? Esse caso específico. Envolveu desenho industrial, envolveu patente, envolveu software, né? Tudo foi um combo de violações, né, que estavam nessa peça e que culminou, depois de 7 anos, que é a Samsung. E é claro que há uns acordos, a licença, o que a gente chama de licença cruzada. A Samsung fala, ó, Apple, eu desenvolvi tais e tais tecnologias, pode usar essa aqui, né? E deixa eu usar essa aqui para vamos eu te pago tanto, você e tal. Isso tudo pode ser negociado e só pode ser negociado, na verdade, quando há proteção, tá? Então, o sistema de propriedade industrial, ele é um sistema atributivo de direito. Você precisa requerer para poder ter esse direito, que é o caso do desenho industrial, tá? O que é que a lei entende? O sistema entende, ele existe exatamente para designar isso. Se você não protegeu, porque existe, né, uma autarquia federal no Brasil e cada um no seu país que existe para registrar e conferir esse direito para você. Se você não registra, está dizendo que isso aqui pode ser usado por todo mundo, tá? Então, não sabia. Não sabia, realmente, infelizmente, na próxima criação, você atenta para proteger, porque o sistema ele funciona do first to file, né? Aquele primeiro que deposita. Então, o primeiro que deposita vai ter o direito. O INPI, claro, dentro da sua esfera administrativa, do processo administrativo, ele abre, divulga. Quem verificar que houve ou não a violação, administrativamente ele vai dizer, INPI, você não pode conferir o direito para essa pessoa, porque eu já tinha divulgado isso, ele está me copiando e tal, aí o INPI pode rever, ou mesmo não conceder o direito para aquela pessoa, tá? Mas o sistema e quem faz
esse trâmite processual, o INPI é um órgão que já existe desde 1970 e tal. Por isso que a gente cada vez mais precisa estar divulgando o seu papel e a importância e a necessidade dele para os negócios, né, no Brasil. Danilo? Perfeito, Eduardo. Aproveitando que você abordou um pouco sobre a novidade e o estado da técnica, houve uma pergunta que o Giovanni Aragão fez, que ele gostaria de saber como saber se o meu desenho ele já existe, né? Aragão, é isso? É o Giovanni Aragão. Giovanni, boa tarde. Então, vou mostrar mais na frente, pelo sistema de busca, você pode fazer algumas buscas, né? Existe também a própria ferramenta do Google também, ele consegue fazer, mas é muito interessante você fazer essa busca pelo portal do INPI, já é uma grande vitrine, né, para você verificar quais são os tipos de cadeiras, né, quais são os tipos de sapatos, quais são os tipos de canetas, né, de objetos que são registrados aqui no Brasil. Então, já é uma grande ferramenta. Eu vou mostrar mais na frente, como eu dei uma printada nas telas, para você visualizar qual é o caminho que você faz para fazer essa busca, tá bom? Aí, Eduardo, também só para complementar, o Luiz Cláudio Cunha Vieira, ele fez um complemento aqui importante. Ele gostaria de destacar que o estado da técnica é diferente do domínio público. São as considerações. Maravilha. Exatamente. O estado da técnica, perfeito. O estado da técnica é tudo aquilo que se tornou acessível ao público, né? Da data que você revela aquilo que você está querendo proteger, né? Agora, não significa que tudo que está para trás está em domínio público. Perfeito. Exatamente. Ótima observação. Em relação à originalidade, tá, pessoal? O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, né? Em relação aos outros objetos anteriores, né? E aí vem uma questão do abridor de lata, né? Até que ponto esses abridores de lata, aqui, esses diversos abridores de lata, são de fato os originais daquele que já existe, né? Que já foi anterior, que é aqui da esquerda, que é o mais comum e usual, né? Que até hoje, inclusive, enfim, produzido, até porque o desenho dele já está em domínio público, né? Exemplo aqui da bolsa, né? Da Birkin, né? Que é uma bolsa, enfim, uma marca conhecida e tal. E aí veio aquela questão da bolsa inspirada, né? Aquela coisa, uma outra empresa se inspirou numa outra, que é a Birkin original, né, autêntica, para poder fabricar e, enfim, reproduzir. Isso é legal? Não, não é legal. Entendeu? Ela poderia até pedir uma autorização, né, ter esse da titular, né, que é essa aqui do lado esquerdo, e ela poderia até utilizar, beleza, me paga aqui royalties, ou não me paga, me dou de graça, mas ele precisa ter essa autorização dessa inspiração, porque isso vai gerar uma grande confusão no mercado, muito menos ela também vai conseguir o registro, porque são bolsas não, no caso aqui, né, sem grandes originalidades, tá? Ainda falando da originalidade, né? Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos, tá? Então, aí você vê uma lâmpada, que esse formato de lâmpada já está em domínio público também, mas ela está servindo como um jarro, né, para planta, de enfeite e tal. Isso pode ser identificado como algo original, né? Um novo jarro? Pode, tá? Agora, a grande observação aqui é porque esses objetos que estão sendo utilizados como um objeto conhecido, né, que é o mesmo uma cadeira aqui, né, que é utilizada aqui, não sei se é de Fórmula 1, alguma coisa, ele está sendo utilizado como uma cadeira de balanço, ou mesmo um dispositivo assim de um anel, né, que tem uma referência a algum outro objeto que já está protegido não, que já foi conhecido e já é conhecido, ele está mesclando esse objeto, isso pode, contanto que esses objetos não estejam protegidos por terceiros, que é exatamente esse crime contra os desenhos industriais, né? Que o resultado não é considerado original por incorporar objeto de registro de terceiros. E aí é um exemplo, que é o caso dessas rodinhas aí, que é o desenho na parte superior, tem um número do DI, inclusive, tá vendo? Esse era uma antiga numeração que era utilizada pelo INPI antes de 2012. Até 2012 era DI, que era desenho industrial, alguma coisa, né? Então, esse número, se vocês quiserem, são números reais, né, de referências aí que você pode fazer a busca pelo site do INPI. Então, já existia proteção para esse tipo desse desenho, né, dessas rodas, e aí alguém quis criar uma mala, né, com esse carro, né, com esse objeto, carro que já existia, mas ele pegou um objeto que na verdade, que estava registrado por terceiro.
Isso é passível de proteção? Não. Por mais que ele esteja utilizando objetos que já estão conhecidos no estado da arte da técnica e adaptando para outros, esses objetos precisariam estar, de fato, desconhecidos, né? Quer dizer, em domínio público. Né? Não pode estar protegido por uma pessoa e você adaptar para um outro objeto que você está querendo a proteção. Tá? Então, só um exemplo aqui, claro, da definição que a gente acabou de tratar anteriormente. E o que não é considerado desenho industrial, tá? Então, forma instável, né, se não for passível de garantir a reprodução em escala industrial de forma idêntica, tá? Não é passível de proteção. E a gente vai ver desde uma torta, as tortas são produzidas em escala industrial, a gente sabe disso, né, os bolos e tal. Mas aquela cobertura, quando você corta o bolo e ele cai, né, inclusive tá dando uma fome danada aqui, né, com essa torta aí de morango, mas que é um cheesecake, né, não sei. Mas até que ponto, né, toda essa cauda, né, e como ela discorre dentro da superfície, ela é exatamente igual? Não é, né? E desde os trabalhos artesanais que são desenvolvidos, né, que a gente sabe, né, no litoral aqui do Ceará e do Rio Grande do Norte, né, que tem esses trabalhos manuais. Isso aqui, pessoal, a gente está falando que não é considerado, olha só, desenho industrial, tá? Eu não estou dizendo aqui que agora todo mundo vai poder produzir de forma artesanal essas obras, né? Sem o devido reconhecimento da autoria dos verdadeiros criadores. Isso é uma outra forma de proteção, que é o direito autoral. É uma outra coisa. Mas isso aqui não é considerado desenho industrial. Então, se você... inclusive obras, nesses Masterchef da vida, né? Não sei se vocês já observaram, não sei se vocês curtem esses programas de competição, aqueles pratos que são desenvolvidos, muitas vezes eles têm os autores que desenvolveram aquelas receitas. Isso é considerado patente? Não. Isso é considerado desenho industrial? Não. Tem a autoria. Você lembra que a gente dividiu logo no começo da apresentação de hoje sobre a questão da propriedade intelectual, que é propriedade industrial e direito autoral? Então, isso é o direito autoral por quem criou aquela obra, né? Aquele prato específico. E existe a Brasel, inclusive, a Associação Brasileira de Restaurantes e tal, no Brasil, existe inclusive um repositório para quem cria novos pratos, deposite para ter autoria sobre aquelas criações, né? E aí, nesses Masterchef da vida, não sei se foi esse Masterchef ou algum outro programa, que realmente teve um cara que teve o seu prato reproduzido numa prova específica e não foi identificado. Ele foi reconhecer, que é a questão do direito moral. Ele disse, olha só, eu quero que você diga que esse prato foi criado por mim, porque isso dá visibilidade para ele, né? E tudo, e ele está nesse direito, de fato. E aí isso foi retratado depois pela emissora, enfim, falando que o prato era de fulaninho de tal. Enfim, então isso não é considerado aqui, ou uma obra dessa aqui de arte, com a madeira e tal, né? Até que ponto você vai extrair, por mais que a gente vamos discutir a questão da invasão do meio ambiente aqui, né? Mas a questão de uma obra de uma mesa, né? Um centro de mesa, e você vai cortar aí que aquilo vai ter o mesmo corte dessa madeira de lei, que eu não sei, que vai estar exposta para um objeto especificamente. Então, tudo a ver tem com a criação artística aqui. O princípio da reprodutibilidade, né, que tem que estar reproduzido por larga escala para ser considerado um desenho industrial também, e aí vem a questão do conflito entre o que é artístico e o que pode ser reproduzido por larga escala. Obras arquitetônicas, então, muitas vezes também os arquitetos querem registrar isso como desenho industrial, isso não é considerado um desenho industrial, tá, pessoal? Não deixa de ter a proteção de quem cria uma obra arquitetônica, tá? É isso que eu estou querendo enfatizar aqui. Quem desenvolve uma obra arquitetônica tem um direito autoral sobre ela. E no Brasil, hoje, quem faz, se confere o direito disso, tem a própria CAL, né, que é o novo Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia, né, que era o CREA com CAL e tal. Então, eles fazem, e a partir do momento que você registra aquilo ali, você tem o direito sobre essa obra aí arquitetônica que você desenvolveu com aquela data e tal, e vai poder contestar que outras pessoas venham a copiá-lo, se for o caso. Mas isso não é considerado desenho industrial, tá, pessoal? Marcas, né? E aí vem alguns exemplos de marcas. Isso não é considerado desenho industrial. Existe a forma de proteção como marcas, né? Que é daquele sinal de um produto ou serviço, aqui no vestuário, ou mesmo um produto, uma bebida, né? Ou mesmo uma marca de bolsa também, tá? Obras de arte, né? Não se considera desenho industrial qualquer obra de arte de caráter puramente artístico, tá? E aí vem quadros, esculturas, né?
Então, isso não é considerado desenho industrial, mas tem a sua proteção como direito autoral, tá, pessoal? Colaborações também, e aí vem as Havaianas, né? Geralmente faz isso com grandes artistas e tal, e então isso não é passível, enfim, pingentes e tal, tudo quando tem uma referência a um artista, isso que é chamado de colaboração, isso não é considerado desenho industrial, mas sim, de fato, uma proteção sobre o direito autoral sobre aquilo, né, que foi criado especificamente para aquela peça que foi desenvolvida. O que não é registrável. Elementos obscenos, o que denigre, difama ou viola a honra de imagens de terceiros, o que atente contra a liberdade, consciência, crença ou culto religioso. Isso está previsto na lei, tá, pessoal? No artigo 100, inciso 1. Então, aqui um exemplo, né? Estatuetas misturando imagens religiosas com referências da cultura pop, né? Aí você vê santos, né? De Superman, de Batman, de Galinha Pintadinha. Isso aqui não é considerado, não é registrável como desenho industrial. Mas se o cara for colocar e vender e tal, tudo bem, não tem nada de ilegal nesse sentido, mas isso não pode ser registrado como desenho industrial. Elementos aqui do Kama Sutra, né, estampa erótica, um pingente, né, de algo fálico e tal, isso não é considerado passível de proteção como desenho industrial. E forma necessária comum, vulgar do objeto, né, ou a forma essencialmente determinada por considerações técnicas ou funcionais. Então, é comum ou amplamente explorado em um determinado campo de aplicação. Você vê uma lata ou um rolo de papel higiênico, né? Você querer proteger essa lata do jeito que está aqui nesse design, né? Muito comum isso, muito explorado, o mesmo rolo de papel higiênico nesse rolo de papel higiênico, que já é conhecido aí há muito tempo. Então, esse xizinho quer dizer que isso não vai ser registrável, né? O mesmo vulgar formas geométricas de bidimensionais ou tridimensionais, né, desprovidas de elementos capazes de conjugar ornamentalidade, enfim, cabideiro, né, com um quadrado e algo para fixar, né, algo sem originalidade, sem combinação de forma ornamental, ou mesmo uma estampa, um retângulo, uma interface sem as devidas características, né, no caso aqui, se fosse uma estampa de um celular, né? Onde é que estariam os ícones aqui, né? Então, está faltando informação. Então, isso não é considerado. É necessário comum vulgar, e aí vem a questão das considerações técnicas e funcionais, né? Ou mesmo um parafuso, né? Então, a pessoa querer registrar esse parafuso apresentando características técnicas da funcionalidade de como ele iria melhorar, de alguma forma, o objeto, né? Então, isso não é passível de proteção como desenho industrial. Você pode até tentar pelo sistema de patentes, né? Que pode estar apresentando ali alguma melhoria funcional, mas como e reivindicando dentro do desenho industrial essa funcionalidade, isso não é passível. Variações configurativas, né? Então, aqui é importante dizer que o pedido de registro de desenho industrial, ele pode se referir a um único objeto, né? Mas ele pode ter diversas variações, né? E aí o exemplo pode ter até 20 variações. O exemplo disso, por exemplo, no caso, né? São variações aqui de um faqueiro, né? Então, apesar de não ser um único, não é só colher, não é só faca, não é só o garfo, né? Eles fazem parte de um conjunto do faqueiro, né? E aqui o que está muito mais em voga, né? Porque tanto a faca, né? Quanto esse garfo, a colher, eles já são conhecidos, né? Mas é mais o cabo, né? Que está ligado a esses objetos. Ou mesmo outro exemplo de variação, né? Você vê que aí o design dessa cadeira, ela permanece por mais que você retire os braços dessa cadeira, né? Então, isso são possibilidades de variações onde você pode, com um único registro, na hora de submeter junto ao NPI, já permitir e informar as possibilidades de variações desse objeto, né? Desse mesmo objeto. Aí também variações você vê que tem todo um conjunto, né, para esses tipos específicos de conjunto, né, de maquiagem e tal. Aqui é a mesma coisa, estampa, né, variações de estampa de bidimensionais de embalagem, né? Você vê embalagem de chocolate, você vê que as cores são diferentes, mas as posições são distintas. Mas o conjunto dessa embalagem é a mesma, tá? Mas aí, no caso aqui, um exemplo, né, que verifique que aí vem a questão de uma luminária,
por mais que a gente veja, ainda que se verifique uma linha de pensamento em comum, né? Aí você vê a questão da subjetividade, né? As formas são bastante diferentes entre si. Então, esse caso aqui dessa luminária, por mais que elas aparentem, né? Aparentem ter o mesmo pensamento, né? E vamos dizer que o mesmo criador, mas ela, nesse caso específico, não é passível de ser considerada uma variação, tá? Que a forma dela já é bem distintiva. Outra forma de variação são esses ícones aqui diversos, né? E querendo ser solicitados num único pedido de registro de marca, de desenho industrial, desculpa. Então, isso não é passível de ser considerado uma forma de variação de uma estampa. A classificação de Locarno, né, que a gente falou lá no começo, né, que é desse único objeto que ele vai ser identificado, acho que ele repetiu a questão do conceito, né? Então, na página inicial do NPI, ó, naqueles ícones, né, que a gente falou na parte de desenho industrial, tem a opção classificação, onde você vai ver as várias classificações do NPI. Aqui é um exemplo de uma nota específica, né, de um retrato, enfim, de um print que eu fiz aqui específico para relógios, né? Então, a classificação 10 é de relógio de pulso e dos instrumentos de medição. Isso, quando você vai preencher o formulário, ele pede para você classificar. Então, se você está depositando um pedido de registro de desenho industrial de relógio, você vai classificar dentro, se é um despertador, né, ou mesmo uma outra forma específica, interessante até para você fazer a busca, né, que foi o que o nosso amigo aqui questionou, como é que você faz. Então, a partir do momento que você identifica essa classificação, vai ser interessante até para você fazer essa busca mais refinada do que você está querendo registrar e saber o que já existe dentro do estado da arte, né, do estado da técnica. Então, o passo a passo para o registro. É importante ler o material de referência, se cadastrar, onde vai ser criado um login e senha para você via gerar a GRU, né? Que é exatamente essa etapa 4 aí de emitir e pagar GRU. No caso aqui, como o Danilo falou, se for depositado pela universidade, quem faz todo esse trâmite aí é o próprio Sintec, né? Acessar o peticionamento eletrônico, né, por onde vai fazer o envio, como eu falei, tudo é feito de forma eletrônica hoje, preencher esse formulário, onde vai ser anexado também os arquivos em PDF, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, da forma de apresentação das diversas posições desse objeto, né? E finalizar, que é o protocolo, e principalmente aqui que não está, mas é o acompanhamento, tá? Você acompanhar o processo depois. Então, na página inicial tem esses ícones aí de acesso rápido, que é a busca, os custos, o sistema de peticionamento e esse cadastro que você precisa fazer, que vai te dar acesso a todos esses sistemas aí, tá? A questão da busca, né? Que é muito interessante você estar logado dentro do sistema, que aí você vai, para fazer essa busca, não precisa pagar nada, mas é interessante porque fica na memória também, no algoritmo das buscas que você faz, então é interessante para você também. Mas aí, pela classificação, você pode jogar, por exemplo, uma classificação, aqui específico foi classificação de PUF, né? Que é essa classificação aí 0601, né? E aí ele me puxou todas essas formas de PUF, de estofado, né, existentes. E aí a pergunta que ele fez, né, como é que, e alguns que não tem imagem, você pode clicar dentro dele, que ele vai trazer para você essas imagens. E aí ele traz também, dentro dessa classificação, tem 3.290 processos. Pô, eu vou ter que ver um por um? Não, né? Não necessariamente você precisa ver um por um, ainda mais quando você tem a certeza você nunca vai ter, mas a consciência que aquilo foi criado através de um trabalho original, né? Claro que coincidências existem, né? Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, quando a gente está dormindo aqui, tem gente acordando do outro lado do mundo para criar, né? Mas partindo do pressuposto que está agindo de má fé, né? Todo mundo está querendo registrar aquilo que de fato criou de forma nova, original. E que passar um pente fino assim é interessante para não ter uma frustração mais à frente, quando de fato alguém apontar que você está querendo registrar algo que já foi registrado por outra pessoa, né? Mas o fato de você solicitar, ou o fato de você fazer o depósito sem fazer essa busca, isso também não é nenhum problema, tá, pessoal? Porque ninguém está partindo do pressuposto que você está querendo registrar algo que era de alguma outra pessoa e você está agindo de má fé, não é nesse sentido.
Até porque o trâmite administrativo ele existe exatamente para possibilitar que essas discussões ocorram, né? A partir do momento que alguém informa que você está querendo proteger algo que é de outra pessoa, você, opa, desculpa, né? De fato, eu estou vendo aqui e é igual. Ou mesmo você pode dizer, ó, isso aqui é novo, isso aqui é original, existem vários outros objetos que já estão registrados e que há essa possibilidade dentro dessa classificação também dessa minha proteção. Então, isso são argumentos que podem ser discutidos dentro do processo administrativo. Isso só vai poder acontecer se você der entrada com um pedido de registro de desenho industrial. Porque se você não tem um registro, você não tem nem como contestar. A pessoa vai necessariamente dizer que você está copiando, e aí se você não retira, ele vai na justiça, né, com o registro do INPI, e aí o juiz, muito provavelmente, vai dar ganho de causa para ele, que é o titular do certificado, né, de registro de desenho industrial, e vai provavelmente ter multa, né, sanção pelo fato de você não ter retirado do mercado a tempo, quando foi alertado que você estava violando o direito de terceiros. Tá? Eduardo, aproveitando só um gancho aí dessa sua fala, acho que complemento um pouco do questionamento feito pelo Dr. João Paulo de Oliveira, que ele pergunta se um desenho industrial que não é depositado ou não registrado tira o requisito de novidade do desenho e impede o registro mesmo por um terceiro que não conhecia o desenho? Perfeito, exatamente. Que é a questão do estado da arte e da técnica, né? Então, se, por exemplo, você desenvolveu alguma coisa, não protegeu, mas tornou público, né? Acessível ao público, e não protegeu, e vem alguém e venha a registrar, esse cara que deu entrada depois, né, da sua... de você ter tornado acessível ao público, mas não registrou, não dá o direito para ele, né? Pelo fato de você não ter registrado. Então, a sua revelação da sua criação anterior ao depósito dele vai inferir na questão da novidade e ele não vai ter o direito de ter o registro para ele. Nem ele, nem você, né? Ou seja, ninguém. E aí todo mundo vai poder produzir e comercializar aquilo ali sem a exclusividade, que o desenho industrial ele vem a possibilitar isso, né? A questão desse valor agregado para quem cria e protege primeiro, porque ele vai ter a exclusividade no mercado de ser o único para poder produzir aquilo, né? E aí a gente precisa entender que isso não é meramente algo burocrático para impedir que outra pessoa não... Tem uma coisa de estratégia de negócio também. A ideia é que você comece a vislumbrar e entender que esse sistema pode ser benéfico para você que desenvolveu, a fim de licenciar isso para outras empresas, né? Fazer com que não só você, ou você também que não tem um parque industrial, né, para desenvolver, ou mesmo que seja oneroso para você via a solicitar, né, junto a uma planta específica de uma indústria, né, para produzir aquele produto, aí você fala, ó, vou licenciar para você aqui durante um período de tempo, de forma exclusiva ou não, né, dentro de um território, dentro desse estado, dentro dessa região, tudo isso é passível de negociação entre as partes, tá? Entre vocês. Isso só vai ser conferido se você tiver o registro, né? O INPI não vai dizer se você deve, se não deve, se deve pagar X ou não, né? Toda essa negociação é feita entre as partes. Então, é uma forma de fazer negócio, né? Porque a PI, né, a propriedade industrial, é uma estratégia de negócio, tem que ser utilizada nesse sentido, né? E é por isso que ela existe, por isso que os países desenvolvidos usam, por isso que a China aí, que era conhecida, né, como uma grande copiadora, né, e pirata do mundo, e é a que mais preza por propriedade intelectual hoje no mundo. Vocês estão vendo, acompanhando todas as discussões, né? Porque muitas vezes a gente condenava a China por ser um país pirata, mas na verdade é porque não se entendia o sistema. Porque muitas vezes o que ela produzia dentro do território da China não estava protegido lá. Então ela não estava ferindo o direito de, por exemplo, ele monitorou e viu que esse puff aqui, né, sei lá, a configuração aplicada em puff do Jaderson de Almeida, lá de Santa Catarina, por exemplo. Eu estou lendo aqui desse exemplo que está aqui. Aí o chinês lá viu, pô, interessante, vou produzir e comercializar lá na China. Ele está violando o direito de alguém? Não. Por quê? Porque na China o Janderson não protegeu esse puff, entendeu? Aí, vem cá, então se a China produzia lá e começava a vender para brasileiros ou para importadores aqui no Brasil, estaria violando? Aí estaria, entendeu? Não só quem está importando, né, porque o puff está protegido aqui pelo Janderson, aqui no Brasil, como também para a China que estava vendendo, porque ela também sabia que aqui
ela estava protegida. Lógico que existia essa meia-culpa, né? Mas no território dela, não estava. Então, ela aprendeu, e o sistema, na verdade, de PI existe para isso, para você monitorar o que está acontecendo, prospectar novas tecnologias, tendências, né? E isso só vai poder existir se você ficar fuçando, né? Vendo aí, fazendo buscas nesses sistemas que são gratuitos, né? E estão disponíveis aí, tá? Então, o manual de IDI é importantíssimo, né? Está lá disponível de forma gratuita para você tirar dúvidas, tá? A forma correta de você apresentar tanto os tridimensionais como bidimensionais, né? Aí vem a questão do aparelho específico, o painel de controle, né? As diversas vistas, né? Ortogonais, né? Tanto perspectiva, frente, verso. Acho que o Danilo sabe disso e ele iria orientar quando vocês vierem a depositar pelo Sintec, mas e outras pessoas que estão no NIT. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma configuração aplicada numa xícara, por exemplo, num padrão ornamental, né? Dessa criação, é a forma de você apresentar isso para o NPI, que o que está sendo apresentado é esse padrão ornamental na xícara, né? Aí outros exemplos aqui de mobiliário, que pode ser aplicado e protegido, né? De estampas, né? De questões bidimensionais. E o conjunto das figuras, que podem ser fotografias ou desenhos. Aqui um exemplo, né? De fotografias ou desenho técnico, né? Tridimensional pode ser também, em 3D não dá para identificar, mas aí você vê a apresentação que ela está posicionando de forma, esse sapato, né? De forma, uma perspectiva, lateral direita, esquerda, frontal, de baixo, né? De cima, de baixo, frontal, traseira, então é a forma que ela vai apresentar. Isso, lógico, que aqui está num slide só, mas isso vai ter que ser feito de forma individual em cada em cada folha específica. Eu acho que está apresentando aqui do relatório, né? Houver omissão, aqui, ó, tá aqui os desenhos e a fotografia, né? Cada desenho ou fotografia deverá ser apresentado em uma folha individualmente, né? Tem a questão da observação do desenho, tem que ser no mínimo 300 dpi, tem que ser separado por figuras, mas esse detalhamento está no manual. E, enfim, já está muito cansativo aqui para vocês da quantidade de informações, mas vai ficar na apresentação também, caso vocês venham a requerer um pedido. Mas é só seguir isso aqui que está, que é apresentar os desenhos ou as fotografias com essa resolução boa e apresentando as figuras em cada folha separadamente, tá? Aí aqui um exemplo só da questão de um exemplo de um recipiente para gás. A do lado esquerdo aqui, ela está muito escura, né? Está uma resolução que não está suficiente. E aí você vê a diferença, né, desse preto aqui meio picotado, né? O pixel não está muito interessante. Esse daqui mais nítido, mais visível, que é a forma correta de você apresentar. E se você apresentar um desenho assim, o NPI vai criticar para que você apresente ele de forma melhor, de fácil visualização, tá? O acompanhamento é feito pela RPI, que é a Revista da Propriedade Industrial, né, que é publicado sempre às terças-feiras, uma vez por semana, são publicados todos os despachos do NPI. Não quer dizer que toda semana vai estar saindo um despacho relacionado ao teu processo, não é isso, mas é interessante que você acompanhe, principalmente quando dá entrada, mas também você pode acompanhar pelaquela seção que eu falei de meus pedidos, onde você coloca o número do processo e aí você fica acompanhando, principalmente por e-mail, se alguma novidade acontecer do teu processo, você vai receber uma notificação por e-mail, tá? E aí, só para fechar aqui, por que proteger isso aqui, eu tirei de uma apresentação do Eduardo Rio, que é um examinador de desenho industrial, meu xará, né, lá do meu amigo também, lá do Rio de Janeiro, e ele fez uma apresentação ano passado para várias instituições, e ele vinha mostrando que todos esses objetos aqui, né, todos esses produtos foram desenvolvidos e protegidos pelas universidades, né? Então, tem até uma daqui, ó, um forno aqui, eu acho, né, da UFS, né, da Universidade Federal de Sergipe também, né, UNB, Senai, né? Você vê que cada uma com uma característica específica dentro da sua área em ramo tecnológico também. Então, só para mostrar para vocês que a proteção, principalmente quando está falando de ICT, ela é importante para publicizar e garantir a possibilidade de uma negociação com o mercado, né? Porque o mercado, pessoal, é feroz, né? E quando a gente fala de inovação, a gente está falando de exclusividade, a gente está falando que quer chegar primeiro lá na frente, né? E a proteção possibilita isso, de que você chegue no mercado de forma segura, exclusiva e consiga transferir
e colocar, né, no mercado, principalmente quem está desenvolvendo pesquisa, um produto que vai ser, acredito eu, né, produzido e comercializado por uma indústria, e isso traga, né, benefício, retroalimente, né, a inovação desenvolvida por vocês. Então, tenham essa sensibilidade da importância da proteção, dessa forma de proteção desses objetos, que é através do desenho industrial, porque isso também, fora as marcas, as patentes, né, os softwares, né, que são mais conhecidos, mas o desenho industrial também, a gente vê pelo número aí, falando de Sergipe específico, né, do ano de 2020, que foram apenas 7, a gente vê que existe um grande trabalho que precisa ser feito, né, Danilo, de conscientização, para que cada vez mais vocês criem e enxerguem, né, a necessidade de proteger o que vocês desenvolvem, tá bom? Obrigado, Danilo. Exatamente, Benfica. Eu pensei que estava sozinho aqui. Não, tranquilo. Então, muito obrigado aí pelo tempo, desculpa o avançado horário, mas é porque é muita informação. Obrigado. A gente agradece, Benfica, pela brilhante contribuição aí durante esse tempo que a gente viu a importância da propriedade intelectual. Você falou especificamente de desenho industrial, mas a gente pôde também observar a dimensão de oportunidades que esse sistema ele nos permite, né? Tanto na área de inovação, falando no meio acadêmico, também como para as grandes organizações. Né? A propriedade intelectual hoje está sendo utilizada como um ativo importante em estratégias aí de organização ou estratégias de comercialização. Então, os parabéns, muito obrigado pela apresentação, tá? E aí, aproveitando, teve essa questão da interatividade, quando você falou um pouco aí da questão do Puff aí lá na China, né? O Felipe aproveitou e fez a seguinte pergunta, assim, nesse caso aí que você deu, nesse exemplo que você citou, a China ela também não estaria cometendo um ato ilegal ao vender o Puff brasileiro em um país onde o mesmo não protegeu? No país onde não está protegido, não. Então, por isso que eu usei aquele exemplo, né? A partir do momento que aquela coisa da meia-culpa da China, né? O fato dele saber que foi desenvolvido aqui pelo Brasil e está protegido pelo Jandeson, né? Estou colocando o nome do Jandeson aqui, coitado na roda, mas ele que desenvolveu esse exemplo do Puff, né? Desse produto. Ele protegeu aqui no nosso território Brasil, a partir do momento que ele vende, né, e comercializa para algum importador brasileiro, ele estaria, de certa forma, violando, porque ele sabe que esse território aqui está protegido. Vamos partir se ele está produzindo exatamente aquele puff, né, ele extraiu essa informação na nossa base de dados e sabia que estava concedido e registrado aqui no Brasil. Então, ele deveria evitar, né? Então, claro que quem está importando isso, está sabendo disso, está violando, e quem está vendendo também, né, porque está entrando no nosso território. Mas a partir do momento que ele vende para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Europa, e o Jandeson não protegeu nesses outros territórios, a China não está violando. Olha só, entendeu? Então, ela não está violando. Então, pô, coitado do Jandeson, né, ele deveria ter protegido nos outros países, sim, entendeu? Ele deveria. É um outro trâmite, é um custo maior, e aí por isso que a gente fala que nessas transações, principalmente onde você vai aportar a sua criação em outros países, a parceria, né, ela é muito importante, né? E é por isso que é dado um prazo para que você venha a depositar isso em outros países, que o caso da patente aí dá até 1 ano para você fazer isso, né? Para você, a partir do momento que você deposita, você negociar com os seus parceiros, tanto locais nos países, ou mesmo aqui, que venham a aportar e apostar, né, que essa sua tecnologia vai virar uma inovação nesses mercados também. Então, é interessante que haja esse parceiro, e a gente está falando especificamente aqui com ICTs, né, públicas, na sua maioria, né? Então, a gente sabe que os recursos são escassos, né? Mas essa estratégia de pensar assim, Estados Unidos, China, né? O maior produtor, o maior consumidor de produtos hoje no mundo, então começar a enxergar pelo menos esses dois mercados como forma, porque a partir do momento, se o Jandeson, né, no exemplo que a gente está dando aqui, se ele tivesse protegido só lá na China, aí ele parou. Aí, protegendo na China, ele não pode vender nem para o Brasil, nem para qualquer outro país, porque a China não poderia produzir aquilo dentro daquele território. Entendeu, Felipe, né? Entendeu, Felipe? Então, é meio que um jogo de war, né? Se o war, aquele jogo, né, que você vai conquistando territórios, é tipo isso, o sistema de PI. E a estratégia, entendeu? Então, às vezes, você aportar só lá,
a sua proteção já é um grande feito, porque aí você já barra que a gente sabe que as maiores indústrias, né, do mundo estão lá na China, né, protegendo de bijuteria grandes artefatos tecnológicos, né? Então, você protegendo lá, você já tem o direito de impedir que venha a ser produzido o que você desenvolveu lá sem a sua autorização ou sem a sua possibilidade de negociação e licenciamento. Que é isso que a gente quer, né? Essa negociação, você ganhar, de fato, pelo aquilo que você desenvolveu, passou um tempo, investiu tempo, recurso humano para chegar àquele resultado. Mas você precisa aportar nos mercados que vão te trazer benefícios financeiros também, de alguma forma. Perfeito, Eduardo. E, houve uma pergunta antes do Felipe, tem uma relação mais com a marca, mas a Viviane, ela gostaria de saber se no caso de registro de marcas, então para que seja definido o registro, ela não poderia ser comercializada antes da solicitação de registro? Eita, boa pergunta, Viviane. No caso de marca, ela não tem a questão do período de graça, o estado da técnica, não, tá? É diferente. É por isso que são tantas possibilidades, né, de ativos, mas tanto é que a gente conversou aqui exclusivamente sobre, né, desenho industrial. Vocês vão ver na palestra do Edson Patente que já é algo totalmente, é um sistema totalmente diferente. Existe muita similaridade na questão do período de graça, né, do trâmite administrativo, mas os prazos são distintos, o período de graça é diferente, né? E em relação à marca, se você tem uma marca há 10, 15 anos no mercado e você só vai querer registrar hoje, dia 14 de setembro, não tem problema algum, tá? Agora, o que acontece muito, Viviane, você tem a sua marca há 10, 15 anos, nunca registrou, veio alguém, deu entrada na sua frente, né? E registrou no nome desse terceiro. Esse terceiro vai ter o direito sobre essa marca? Vai ter o direito de acessar essa marca, porque é o first to file, né? É aquele primeiro que diz, pô, Eduardo, mas não tem exceção? Tem exceção, né? Tem exceção. A lei também dá essa colher de chá, que é o seguinte, vamos dizer que esse exemplo que eu estou dando, que você já usava a marca há 10, 15 anos, mas nunca registrou, porque não quis. Ninguém tem a obrigação de ter marca registrada para poder atuar no mercado. Ninguém tem a obrigação de ter desenho industrial registrado para poder comercializar. Tá? Aqui a gente não está dizendo isso, não vamos confundir as coisas. O que a gente está dizendo aqui é importante você proteger, porque você agrega valor, você se torna mais competitivo e você pode gerar negócio e estratégia mercadológica para você, não é? E em relação à marca, especificamente, se você não registrou, e aí vem alguém na sua frente e registra, né? O que vai acontecer que, no caso de marca, tá, pessoal? Para não confundir com desenho industrial. No caso de marca, o cara que estava 10, 15 anos pode dizer assim, opa, desculpa, NPI, eu já usava no mínimo 6 meses essa marca que está sendo requerida por esse terceiro, falha minha, foi mal, agora ele não tem o direito porque eu já usava há mais tempo e eu quero ter o direito de registrar para mim agora. Aí isso pode ser feito. No caso de marca, tá? No caso de desenho industrial, não. O cara pode até dizer, olha só, esse cara que está registrando aqui esse desenho industrial, eu já usava há 10 anos, 5 anos, não confere o registro para ele. Vou dar entrada agora. Vai poder? Não, não vai poder. Entendeu? Porque você perdeu a oportunidade, perdeu a novidade. No caso da marca, não existe critério de novidade, tá? Na verdade, existe a questão da distintividade. E o banco de dados que vai ser utilizado é o que está junto ao INPI. A gente não vai checar no Google, ou como acontece no caso de desenho industrial e de patente. Mas de marca, a gente não vai checar em outros bancos de dados ou na biblioteca, né? Se aquela marca já foi... Não, a gente vai olhar nos bancos de dados, quer dizer, no banco de dados exclusivamente, de marcas que foram registradas aqui no Brasil, no INPI. Entendeu? São coisas que são diferentes, só para não confundir. Né? Tá bom, Vivi? Eduardo. E aí, aproveitando, Eduardo, que você comentou um pouco sobre registro de marcas, e antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer a presença de todos, chegamos quase a 90 participantes, tá? E massa. Pegando aí um gancho desse assunto de marcas, é só aproveitar, pessoal, que na próxima semana a gente está realizando uma série, um conjunto de 3 palestras sobre os ativos aí da propriedade intelectual. Hoje falamos sobre a desenho industrial, mas na próxima semana a gente teremos uma palestra sobre noções de registro de marcas, que vai ser apresentada também por um dos
brilhantes contribuidores do INPI, que é a Carla Freitas, tá? Então, convido a todos a fazerem inscrição, aqueles que ainda não fizeram. Eu joguei o link aí no chat, para fazer aqueles que não fizeram ainda, fazer essas inscrições e participar na próxima semana, no mesmo horário, tá? Ô, Danilo, pode falar, Eduardo. eu posso fazer um jabá aqui também? Pode sim, fique à vontade. Era para ter colocado na apresentação, mas eu não coloquei, que amanhã, tá? 15, 16 e 17 está ocorrendo o ENAPID, tá? Que é o Encontro Nacional de Pesquisas, né? Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, o ENAPID, que é organizado pela Academia do INPI. E ele vai ser gratuito, de forma virtual, né? Geralmente ele era feito de forma presencial lá no Rio. Então, eu vou botar aqui o link também, caso vocês queiram. Vai ser discutido muita coisa bacana. Deixa eu botar aqui para vocês. Perfeito. Foi? Perfeito. A pessoa já está pedindo quiserem, tá? Ainda pode se inscrever, que vai ser amanhã, e vai ter certificado também. Eu acho muito interessante. Vai lidar com todos os temas, né? Da propriedade intelectual, na verdade, como um todo. Então, sintam-se convidados. Muito bom, muito bom. Só respondendo uma pergunta da Amanda, a gente vai fazer essa disponibilização tanto do material como também da gravação, tá? Então, Eduardo, eu gostaria novamente de agradecer a brilhante palestra. Temos bastante elucidado com riqueza de conhecimento, expertise muito, muito clara aí sobre o assunto. A gente agradece, tá? Reforçar o brilhante trabalho que vocês vêm fazendo aqui no INPI, no Nordeste, na região do Nordeste. Essa parceria é importante tanto para a nossa universidade, tanto para o ecossistema de inovação do Estado, da região Nordeste, enfim. Só temos a agradecer e estamos de portas abertas para aquelas pessoas que estão da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Sergipe, que tiverem dúvidas a respeito sobre depósitos de pedido de patentes, marcas, softwares, enfim, e para as pessoas que são fora da Universidade Federal de Sergipe, mas aqui em Sergipe também a gente tem a regional, né? A regional, não, perdão, a unidade regional do INPI, que fica situada no Sebrae, localizada no Sebrae, que é chefiada aí pelo Hélio, um grande também parceiro aqui da Sintec, da universidade, amigo aí também do Eduardo, enfim. Agradeço de coração a todos a presença de todos e esperamos todos na próxima semana também, tá? Eduardo, brigadão, Eduardo. Maravilha, obrigado a todos pela presença e participem dos próximos também. Tamo junto. Valeu. Um abraço aí para o Walter. Walter é colega nosso aqui, examinador, que também eu estou vendo aqui. Acho que a Milene também, Milena está aqui também. Legal. Um monte de gente. Isso. Valeu. Um abraço e parabéns aí, Danilo, pela organização. Muito obrigado, Eduardo. A gente agradece novamente. O Adalberto pergunta, a gente vai conseguir mandar o material para todos aqueles que forem inscritos no e-mail ou pelo SIGA, que tiver a inscrição, a gente consegue, vai mandar por e-mail, assim como foi enviado o link. Tá? Aqueles que não fizeram inscrição, mas que preencheram o formulário, a gente vai obter também lá o e-mail e vai mandar os materiais. Tá? Deixa eu ver uma pergunta só do Adalberto. Maravilha. Obrigadão, pessoal. Uma boa tarde para todos. Cuide-se. Tirou foto, Danilo, da gente? Já tem o pessoal tirando já nos bastidores. Massa. Já estão tirando aí na equipe aí. Agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer aqui a presença da Marina, da Maria, que são também integrantes da equipe Sintec, tá nos ajudando aí nesse trabalho, tá? Maravilha. Obrigado, pessoal.